Olá, meninos e meninas! Hoje, nossa aula de matemática será uma verdadeira viagem no tempo, pois vamos explorar a história dos números. Preparem-se para embarcar em uma jornada fascinante, descobrindo como os números evoluíram ao longo dos séculos e como eles se tornaram tão essenciais em nossas vidas. Vamos começar pelo início, explorando a origem dos números. Você já se perguntou como os nossos ancestrais começaram a contar e representar quantidades? Os primeiros sistemas numéricos eles foram desenvolvidos por civilizações antigas, como os sumérios, os egípcios e os babilônios. A necessidade de contar objetos, animais e recursos impulsionou a criação de símbolos para representar quantidades. Esses sistemas eles foram evoluindo com o tempo, dando origem aos números que nós utilizamos hoje e que são tão comuns no nosso dia a dia, seja no aparelho celular, no número do calçado que você usa, seja nos computadores, seja nos livros. Mas como isso começou? Um capítulo importante na história dos números é a contribuição dos povos romanos. Os romanos precisaram estabelecer uma forma simples de representar os números, pois eles lidavam com grandes quantidades. Para isso, eles usavam as letras do seu próprio alfabeto. Então, eles tinham, na verdade, ainda hoje se usa essa representação no sistema de numeração romano. O I representa 1, o V representa 5, o X representa 10, o L representa 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Então vocês observam que são letras do alfabeto e que como essas letras faziam parte do cotidiano dos povos romanos, eles criaram um sistema de numeração usando exatamente essas letras. Tem várias regras, na verdade, para fazer a composição de um número dentro da numeração romana. Serviu bastante para aquela época. Entretanto, esse sistema tinha algumas limitações quando era necessário fazer cálculos, por exemplo, cálculos mais complexos. O sistema de numeração dos romanos ele foi muito usado até o século XV. E ainda hoje nós usamos os números romanos, por exemplo, em documentos, em algumas tradições culturais. Você já deve ter visto esses números em relógios, na marcação dos séculos, no sumário de algum livro. Esse sistema de numeração ele não sumiu. Ainda hoje nós usamos ele nessas situações. Na escola, com certeza, no ano anterior, no quarto ano, no terceiro ano, você deve ter estudado o sistema de numeração romano. E aí a grande revolução na história dos números, ela ocorreu com a introdução do sistema de numeração indo-arábico. Os povos que viviam no Vale do Rio Hindu, onde hoje se localiza o Paquistão, lá por volta do século V, ou seja, há muito tempo atrás, eles criaram esse sistema de numeração, que usa somente 10 símbolos. O 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Os árabes eles chegaram ao Vale do Rio Hindu e aprenderam a usar o sistema de numeração criado pelos povos que habitavam essa região. E eles divulgaram esse sistema com os seus símbolos. Daí o nome, daí ele ser conhecido como símbolos indo-arábicos. Os árabes eles faziam comércio, então eles andavam por grandes extensões de terra, por vários territórios. E foi dessa maneira que eles acabaram divulgando o sistema de numeração indo-arábico, porque eles, primeiro, precisaram aprimorar por conta do comércio, já que eles lidavam com trocas, com a venda, com o registro das quantidades, e foi assim, a partir do comércio, que eles foram aprimorando e espalhando esse sistema de numeração
por extensos territórios até chegar praticamente em todo o mundo. Os símbolos indo-arábicos, eles são também denominados de algarismo. É uma palavra originada do nome de um matemático árabe, que ele ajudou, né, a aprimorar esse sistema. Ele se destacou de maneira muito especial pelos trabalhos que desenvolveu com a numeração indo-arábica. O sistema de numeração indo-arábico, ele introduziu os algarismos, né, como eu já disse, de 0 a 9, e também um dos principais conceitos do nosso sistema de numeração, que é o conceito de posição, permitindo representar os números de forma mais eficiente, a partir da posição que um determinado algarismo ocupa no número. Esse sistema fez tanto sucesso que ele se espalhou pela Índia e posteriormente pela Europa durante a Idade Média, tornando-se a base dos números utilizados hoje globalmente. Os algarismos, eles sofreram algumas mudanças ao longo do tempo, né? Algumas transformações até adquirirem essa forma que nós escrevemos ela até hoje. Vocês podem observar aqui no quadro, por exemplo, que lá no século XII, olha como eles eram escritos, né? Então a gente tem ali basicamente o número 6, o número 8, o próprio 0, como de uma forma mais próxima do que nós escrevemos hoje. Lá no século XIII, a gente tem uma mudança, né, por conta até de como era usado, pela quantidade de pessoas que era utilizado, então nós temos aí uma mudança. No século XIV, mais alterações provocadas pela própria forma das pessoas escreverem. No século XV, já mais próximo do que é hoje. E é interessante aí que o 0 ele era representado com um círculo cortado. O 0 foi o último algarismo a ser criado, porque sentiu-se a necessidade de representar o vazio, quando não tinha nada. Como representar? Então, observem que aí no século XV ainda se utilizava essa maneira, que era um círculo cortado. Já por volta de 1524, meio que os números sofrem pequenas alterações, mas permanece ainda na sua essência. E atualmente nós temos aí a forma, né, que principalmente com a invenção da tipografia, da imprensa e principalmente depois da revolução tecnológica e científica, os números eles passaram a ter essa escrita padrão, né? Já que se dispensa o uso da escrita à mão, né? E aí tem uma padronização e nós temos então atualmente esses algarismos sendo utilizados basicamente no mundo todo. Os números, eles desempenharam um papel crucial para a Revolução Científica e também para a Revolução Tecnológica. Grandes cientistas como Galileu, Isaac Newton, eles utilizaram os números para expressar leis matemáticas, que descrevem, por exemplo, o movimento dos corpos celestes. Eles eram excelentes matemáticos. A matemática tornou-se linguagem universal, proporcionando ferramentas para se compreender e quantificar fenômenos naturais. Essa aplicação prática destacou a importância dos números na busca pelo conhecimento. A tecnologia que nós usamos nos dias de hoje, ela só existe graças ao desenvolvimento da matemática. Ela está presente na linguagem dos mais simples aplicativos até os mais complexos programas para computador. Inclusive, quando você digita um texto, quando você escolhe uma fonte diferente, a matemática está por trás de todo esse processo. Hoje, nós viajamos através dos séculos para compreender como os números evoluíram, influenciando nossa sociedade e a forma como entendemos o mundo. Lembre-se de que cada número tem uma história única e que, ao dominarmos os números, ganhamos o acesso a um conhecimento muito poderoso. E agora, que tal você se aprofundar ainda mais nesse assunto fantástico? Eu te convido a explorar a história dos grandes matemáticos, como Leonhard Euler,
Carl Frederick e Leonardo Fibonacci. Pesquise sobre a história desses estudiosos e como suas contribuições moldaram a nossa matemática moderna, essa matemática que nós usamos hoje. Você pode gravar um vídeo falando sobre um deles e enviar para o WhatsApp da TV EducaITS. Eu vou ficar aqui esperando. Até a próxima aula. Tchau, tchau!